Hoje eu vou conversar com um grande músico brasileiro. Ele começou a carreira nos anos 80, já se apresentou na África e na Europa e tocou com grandes nomes da música nacional e internacional. Em 1995, integrou a banda do cantor Salif Keita, músico africano conhecido mundialmente. No Brasil, acompanhou nomes como Elza Soares, Sandra de Sá, César Camargo Mariano e muitos outros. Eu tenho a honra de receber Glaucus Links. Glaucus, prazer enorme receber. Prazer todo meu. Obrigado por ter vindo. Nossa. Vamos começar esse papo aqui assistindo esse momento, acho que único na tua carreira. Nossa, Isso é muito bom. 34 anos, que maravilha. Como que você chegou nesse festival tocando com Salif Keita? Nossa, essa é uma história bem... A gente pode até dizer que é uma história quase que espiritual, porque, na verdade, em 91, eu cheguei na Europa em 89, e em 81 eu tive um sonho, e esse sonho, nesse sonho eu estava na África, em algum, eu não me lembro exatamente o país, e eu escutava uma música que me transportava, eu não entendia que música era essa. Eu acordei, falei assim, ué, que isso, gente? Então, eu não sabia onde procurar, né? Porque essa música eu não sabia. Você mas não tinha nenhuma referência, que música era essa? Era uma música que eu nunca tinha ouvido antes. E aí eu liguei para uma amiga minha, Laurence Tuitu, que era, na época, se não me engano, diretora da Virgin Records em Paris. Aí eu falei, Laurence, o que você tem de música africana? Aí ela falou assim, não, o que você quer? Eu falei assim, eu não sei o que eu quero, faz uma seleção e manda para mim. Ela mandou umas 5 ou 6 cassetes, porque na época ainda era cassete. E aí eu comecei a escutar, daqui a pouco eu escutei aquela voz... E eu fiquei gelado, que era exatamente a mesma voz que eu tinha escutado. Aí eu fiquei procurando que música é essa. Quando eu olhei, estava lá, Salif Keita. Eu falei assim, gente, que música maravilhosa. E aquilo, eu fiquei chapado, né? Eu fiquei completamente chapado. Enigmático o som dele, assim, né? Gente, como é que eu vou sonhar com isso? Isso era em 91. Em 93, eu comecei a tocar com o Salif Keita. Me chamaram para substituir um saxofonista. Tá, mas como é que foi, assim? Porque a vida... Depois disso, eu comecei a ter contato com alguns artistas africanos, porque me interessou e eu falei com um amigo meu que era baterista, um francês, e ele me colocou, olha, eu estou tocando num grupo... Você já estava bem no mercado lá na Europa? Já estava. Você estava morando em Paris, não é isso? Estava morando em Paris, exato. Na verdade, estava no início, né? Então, a gente, quando chega em Paris, por exemplo, na época que eu estava, hoje eu não sei como é que é, mas em 89... Você tem um trajeto, um trajeto de adaptação quando você chega em Paris, né? Você chega e conhece os brasileiros, começa a tocar um pouquinho entre os brasileiros e aí, dependendo dos seus planos, né? Aí você dali, porque aí você começa a compreender a sociedade, a falar um pouco o francês e tudo. E música como é uma língua universal, exatamente, né? Aí você vai... Então, eu, como não poderia deixar de ser, eu passei por esse projeto. Só que, com a história desse sonho, eu direcionei já procurando o pessoal da África, porque eu queria saber que história era aquela, né? Que voz era aquela, que ritmos eram aqueles. Então, esse meu amigo me introduziu, eu comecei a tocar com ele em alguns grupos que tocavam música africana com africanos da República dos Camarões, alguns considerados, que a gente considera árabes, são os argelinos, mas que também são africanos do norte. E
E aí eu comecei a entrar, e estamos trabalhando também com blues, com alguns ingleses, com um pouco de jazz, um pouco de funk music. E Paris é um caldeirão de cultural, culturas, um negócio né? impressionante. As pessoas dizem que é Nova York, mas não é Nova York. Paris é impressionante porque tudo lá se mistura. Nova York não, são bolsões, né? Mas em Paris as coisas se misturam, é impressionante, sem nenhum tipo de impedimento que seja estético. Não, as pessoas vão misturando e vão fazendo. Com uma certa naturalidade, eu pude observar isso lá, assim, na rua, né? Você vê as pessoas com as características da sua cultura. Cada um com suas isso muito normal, né? Não é uma coisa exótica que chama atenção. Não, né? não. Tá As muito pessoas não ficam olhando. Na realidade. Você conversa com um cara, ele está vestido com um bubu africano. Opa, como é que você vai? Não sei o quê. Então, existe essa. Quer dizer, hoje um pouco menos com essa história de atentados, né? Essa política do terror que a gente não sabe quem invadiu. Mas voltando a esse movimento, então eu comecei a conhecer pessoas, músicos e artistas de vários países africanos, porque as pessoas às vezes esquecem que a África tem entre 58 e 61 países, é um continente e cada país tem a sua cultura. Então eu comecei a perceber essa diferença, né? A navegar nessa diferença. Costa do Marfim é uma coisa, Mali é outra, Burkina Faso é outra, Guiné é outra, África do Sul é outra. Aí você começa a perceber as várias cores da África. E aquilo foi me abrindo. E também muito contato com Londres. A gente é muito perto de Londres, em Paris, né? Então eu ia para lá, aí eu também aí eu comecei a trabalhar com alguns músicos americanos, fazendo sessão de sopros, né? E foi assim que aconteceu. Um dia um amigo meu, um saxofonista africano, chegou: ô Glauco, o que você vai fazer tal data? Eu falei assim, você tem alguma coisa? Eu falei, não, eu estou em casa, tô meio na entre safra e tudo. Eu falei assim, pô, você não quer me substituir? Não, eu falei assim, substituir? Mas é o quê? Eu falei, não, vai ser lá em Portugal, vai ser num festival de jazz. Eu falei assim, festival de jazz? Mas quem é? Com quem que eu vou tocar? Você está tocando com quem? Eu falei, não, é com Salif Keita. Rapaz, eu gelei no telefone, eu fiquei mudo. Aí fica assim, Glauco. Eu falei assim, Salif Keita, velho? Ele, não conhece não? Eu falei assim, claro que eu conheço. Eu não falei nada pra ele, tudo que tinha. Não conhece não, foi assim, ótimo. Nossa, eu fiquei gelado. Aí ele falou, eu falei assim, ó, você tá afim? Porque aí eu já vou dar teu nome, teu telefone pra produção e eles vão te ligar. Eu falei assim, não, pode dar. Davis, meu coração faltava sair pela boca, né? Não quero saber nem quanto vai ser o cachê. Nossa, cachê, eu nem pensava em cachê. Quando eu falei ele falou Salif Keita, eu falei assim, gente do céu, o que é isso? Eu gelei ali, e aí eu fiquei naquela, e o diretor... Mas em algum momento teve medo de não dar conta? Eu pensei, sinceramente eu pensei, porque a música é muito diferente. É muito além dessa coisa de você ser capaz de ler uma partitura ou não. A coisa vai muito além, porque a cultura é outra, eles pensam de uma outra maneira. O ritmo africano, os africanos pensam o ritmo de uma maneira muito diferente da nossa. Então, assim, aquilo passou a euforia, quando foi baixando a poeira, eu falei assim, porra, agora eu vou esperar para ver como é que vai ser, né? Porque eu já tinha tocado com alguns africanos e eu apanhei muito, até perceber o que era. Né? Porque é uma coisa de olhar mesmo, não tem, é ponto de vista. Eles olham o ritmo de uma outra maneira, porque contam de um outro jeito. A gente imagina, né? A música ela está escrita, então qualquer um vai chegar e ler. Não é isso. Não, mas de jeito nenhum. A prova é que o Salif estava procurando um saxofonista há um tempão. Tinha um monte de saxofonistas francês que tinham passado por ele e ninguém conseguiu ficar porque ninguém entendia a pulsação da música. Então, para eles não funcionava. O que me ajudou foi justamente o fato de eu ser brasileiro. Por incrível que pareça. Isso que eu quero saber. Quando que... Porque assim, a gente vê no teu trabalho,
o seu trabalho é um caldeirão, né? Você vê jazz, bossa nova, eu fiquei 3 anos no caldeirão. Música africana, salsa, tem um pouco de tudo, assim. Né? Blues. É uma mistura mas é muito intrínseca, né? Não é uma superposição, assim. É porque eu realmente vivi muito, eu tive uma vivência muito grande na salsa. Eu fui pianista de grupo de salsa. O primeiro grupo de salsa do Brasil, foi o Som Caribe, eu era o pianista. Eu aprendi, também apanhei, que foi uma brincadeira, então, nos anos 80. Isso que eu queria saber. No início, quando você despertou para a música, você já tinha essas influências assim tão misturadas como... Já de tinha. onde veio essa... Isso vem do meu pai, essa Dr. referência. Jorge Gonzaga Xavier. Era é músico? Médico, não, é médico, mas um apaixonado pelo jazz. Então eu cresci ouvindo Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Charlie Parker, John Coltrane, Cannonball Adderley, Miles Davis, Lee Morgan, Duke Ellington. Eu cresci, mas cresci mesmo. A primeira música que eu ouvi foi essa. O samba só chegou quando tinha lá 9 para 10 anos. Porque essa fase de 0 a 8 anos, nossa. E que é o período da formação, né? Exatamente, do ser humano. anos 60. Então, assim, eu escutei Beatles, como toda criança, mas eu escutei todos esses, Stevie Wonder, todos esses monstros do jazz, do blues, do rhythm and blues, James Brown. E depois Jackson 5. Eu dançava, eu tinha um cabelinho, eu tinha 10 anos, eu tinha um cabelo desse tamanho. Era um Black Power, né, que me chamava de cotonete de orelhão, né? Porque na época era assim que a gente era chamado. E eu dançava pra caramba, eu adorava isso. Então, assim, e o samba foi vindo depois, porque eu, mais crescido, meu pai me levava na casa dos amigos. A gente frequentava muito Madureira, Vicente de Carvalho, porque meu pai tinha muitos amigos, família também. Minha tia morava na Penha, tinha uma outra tia em Vicente de Carvalho. Madureira é onde tinha o Dr. Maia, que era um amigo do meu pai, que era um portelense doente. Então a gente começou a frequentar, aí o samba entrou também. Aí foi misturando. Então, assim, eu já tinha isso. E a salsa foi quando eu entrei para a faculdade de arquitetura. Eu tinha deixado os estudos de piano, porque eu estudei piano de 5 até 12 anos. Estudei 7 anos de piano, que foi o meu primeiro instrumento. E eu conheci, na época que eu estava na faculdade, o pessoal do Panamá, da Venezuela. Eu nem me lembro, acho que o Edwin Pitre. Edwin e Roberto Pitre, 2 irmãos panamenses, estavam estudando música no Brasil. E eles souberam que eu era pianista e aí me chamaram. Aí, eu me lembro, eles iam em casa, levavam um calhamaço de partitura. Pô, eu tive que aprender a salsa lendo, porque não tinha aquela noção rítmica. E também foi aí que a minha formação rítmica. Então foi assim, minha formação rítmica é muito eclética. Aí depois com a África, a coisa... não podia dar outra coisa. Não podia dar em outra coisa, né? É muito previsível, né? Aliás, se você analisar o trajeto, o percurso, é completamente previsível que eu seria uma pessoa completamente aberta a tudo isso. E foi essa base que fez com que você conseguisse identificar essa sonoridade do Salif, com certeza. E porque o Salif, ele é do Mali, e o Mali é o berço do blues, na verdade. Ele é o berço do blues. O Mali, Burkina Faso, a Guiné, mas o Mali especialmente é o berço do blues. Ali Farka Touré, tem muita gente, mas são pessoas que você ouve eles tocando e cantando, a única coisa que te remete ao blues agrícola em New Orleans, nos Estados Unidos, na época da escravidão. E você já tinha essas referências. E quando eu vi ele cantar, é claro que de uma outra maneira, muito mais pura, né, vamos dizer assim, mas na hora, quando eu escutei, eu fiz essa ligação do blues com o Mali. E hoje as pessoas estão descobrindo isso, né? Porque o Mali é realmente a pátria do blues. Quem quiser saber realmente, mergulhar na fonte de nutrição do blues, vai ter que ir até o Mali para perceber um pouquinho. E o Burkina Faso, ver os caras cantando, você vai assim... Tem muita coisa para a gente falar ainda. Muita coisa. Eu vou para o intervalo, mas já eu estou de volta.
Fique com a gente. Procure seu ponto de referência, que são as raízes. O que você quer está aqui, não está lá fora. De lá fora eu uso as fórmulas e tudo, mas eu nunca perdi minha identidade, porque eu sou muito atacado, agarrado às minhas raízes. Aí é que está a minha verdade.